Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te dar 3 dicas simples para que tu consiga ter mais concentração no teu estudo. Com frequência, eu recebo pedidos de ajuda, de auxílio, prof, eu não consigo me concentrar no estudo, eu disperso muito rápido, eu simplesmente tenho uma dificuldade imensa para ler, entender e ficar ali focado naquilo que eu estou fazendo. E aí, meus caros, é claro que não existe uma fórmula mágica, mas a gente tem que começar a exercitar algumas atitudes que são pequenas, mas que podem fazer toda a diferença na hora do teu estudo. Hoje eu vou te falar de 3 dicas, 3 práticas que eu faço sempre que eu preciso estudar, que eu preciso fazer alguma coisa relacionada com a faculdade, com o meu doutorado, na verdade, e que funcionam muito bem para mim. Eu espero que essas técnicas funcionem bem para ti também. E se tu gostar delas, se tu colocar em prática, ver que realmente surtiu o efeito que tu queria, por favor, curte aí, comenta, vê, me deixa saber o quanto eu te ajudei. A primeira dica que eu tenho para te passar é que tu tem que planejar os teus estudos. Então, como que funciona isso? Tu tem que saber o que tu vai estudar, o quanto tu vai estudar, qual é o período que tu tem para estudar tudo isso que tu planejou. É claro que a gente tem que ser realista, né? Então, por exemplo, se eu tenho 500 páginas para estudar, eu não vou colocar para estudar isso em 1 ou 2 horas. Mas tu tem que ter a noção, a visão geral daquilo que tu tá fazendo. Um dos motivos principais, pelo menos para mim, para a gente poder se organizar e saber o que a gente está fazendo, é que assim eu consigo acompanhar o quanto eu estou evoluindo na minha tarefa. Para mim isso funciona muito, porque, por exemplo, se eu sei que eu tenho 50 páginas para ler ou 2 capítulos e eu já fiz metade, eu me sinto muito mais motivada para continuar fazendo, porque eu sei aonde eu quero chegar. Quando a gente estipula, quando a gente planeja, a gente foca naquilo, a gente consegue trabalhar melhor. É uma coisa um pouco mágica até, eu diria. Mas quando a gente sabe que a gente estipulou, que a gente planejou e que é aquilo que a gente vai fazer, a gente se convence. Então, eu vou ler, digamos, 50 páginas, é a minha previsão. Eu deixei 2 horas e meia para fazer isso. Vai depender do teu ritmo, né? Eu sei que esse tempo eu estou aqui para fazer isso. E, inclusive, se alguns outros pensamentos, se alguma coisa pipocar na minha mente, eu me lembro que eu tenho aquela tarefa para cumprir naquele momento e eu simplesmente deixo ela de lado e continuo fazendo o que eu estou fazendo. Quando a gente planeja, a gente meio que avisa o nosso cérebro que consegue agendar o que a gente vai fazer. Então, é mais ou menos um acordo que a gente faz com a gente mesmo. Se tu não sabe o que tu vai estudar, ou se tu não consegue ver o caminho, se tu não consegue planejar o que tu vai fazer, simplesmente a gente está andando sem rumo. Eu sei que eu tenho 500 páginas para ler, então agora eu vou sentar e vou ler, mas eu não sei se eu vou ler 10, ou 20, ou 5, ou 30. Vamos ver o que que dá. Aí, como eu não tenho objetivo, eu lembrei de uma coisa, mando uma mensagem pro colega, faço não sei o que, leio um outro livro que não tem nada a ver com o meu estudo, a gente acaba perdendo muito tempo. Então, planeja. Seja justo, seja coerente, né? Se tem 50 páginas, bota um tempo certo, um tempo que tu tá acostumado a ler 50 páginas, certo? Então, não dá pra gente se basear no outro, a gente tem que se basear na gente. Quanto tempo que eu levo, quanto tempo que eu preciso e decidindo de acordo com a tua capacidade de leitura, tu vai fazer aquela tarefa, tu vai atingir aquele objetivo. Tu pode começar com tarefas pequenas, né? Eu tenho que estudar direito civil. Eu tenho 500 páginas. Então, eu vou estipular que eu vou ler tantas páginas, sei lá, são 500, eu vou ler 30 páginas hoje, nesse período. E aí, eu vou ler 30 páginas. Quando a gente vai fazendo, a gente vai se sentindo melhor e a gente vai se sentindo mais estimulado a seguir também. Terminou aquela meta? Perfeito, tu para, vê se tu vai fazer alguma outra coisa, se tem algum outro compromisso, ou se tu ainda tem tempo, se ainda sobrou, tu pode seguir estudando um pouquinho mais. O que é importante, no entanto, é a gente fazer esse acordo prévio com o nosso cérebro. Não, eu vou ler 30 páginas, eu vou ler 10 páginas que seja, mas seja verdadeiro, seja íntegro. Tu vai ler 10 páginas, então tu vai ler 10 páginas direitinho, com foco, certo? Se tu tem dificuldade de concentração, coloca pouca página, não precisa colocar 200 de uma vez só. Vai de pouquinho em pouquinho. É assim que tu vai construir o teu conhecimento e tu vai diminuir essa ansiedade de não conseguir se concentrar.
A segunda dica que eu tenho para te passar é uma adaptação de um método, de uma técnica bem conhecida que é a técnica do Pomodoro, que é basicamente, em resumo muito simples, a gente determinar um tempo em que a gente vai ficar totalmente focado em uma atividade. Então, já que tu planejou, que tu sabe o que tu vai fazer, que tu sabe até onde tu tem que chegar, às vezes compartimentar, então dividir em pequenas partes essa meta pode te ajudar a manter a concentração, a manter o foco por mais tempo. Mas olha só o que eu quero te dizer. Não quer dizer que tu tenha que ficar muito tempo focado, justamente o contrário. A ideia aqui é que tu vá crescendo com o tempo. Então, tu pode começar, se tu tiver muita dificuldade de concentração, a determinar que serão 10 minutos em que tu vai ficar concentrada naquilo que tu tá fazendo. A técnica do Pomodoro é um pouquinho mais, só que tu tem que adaptar para a tua vida. Talvez 20 minutos seja muito tempo hoje para que tu fique concentrado em uma única coisa. Eu sei como é, a gente vive na era em que tanta coisa acontece, né? Que 20 minutos parece um tempo muito grande para a gente ficar fazendo uma única coisa. Então, determina. Tu pode começar com 5 minutos se tu não tem condições de ficar mais tempo. Não tem certo ou errado, não tem muito ou pouco, tem o que tu consegue fazer. Então, mais uma vez, não adianta tu colocar uma meta de 20 minutos, meia hora, uma hora, se tu não consegue. Gente, quem consegue ficar uma hora inteira focado em uma única coisa? É uma pessoa bem desenvolvida, né? Eu não consigo. Então, por exemplo, na minha tese, eu tenho que ler e escrever muito. E a gente sempre tem um monte de distrações, né? Eu faço 20 minutos de foco total, certo? Então, primeira coisa, define o tempo que tu vai fazer de foco total. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20 minutos, pode ser mais, se tu consegue ficar mais tempo focado. E aí tu sabe que naquele tempo é o tempo que tu vai focar naquilo. Então, como eu dizia, eu fico 20 minutos focada ali na escrita e na leitura da tese. Depois de 20 minutos, eu tenho uma folguinha. Então, eu posso levantar, esticar as pernas, posso ir no banheiro, posso tomar água, buscar café, enfim. Alguma pausinha rápida, assim, de 5 minutos, que deu para eu espairecer um pouquinho e voltar para continuar na minha rotina. Pode ser que tu faça 2, 3 turnos, pode ser que tu consiga só fazer um. A questão é que tu tem que ir cuidando do teu desenvolvimento. O ideal é tu fazer pelo menos 3 turnos e daí ter uma pausa um pouquinho maior. Mas se tu não conseguir, não vai te chicotear, né? Porque tu não conseguiu se concentrar 3 vezes de 20 minutos. Calma, vai devagarinho. Começa a aplicar essa técnica e vai vendo quanto tu consegue. Tenta 5 minutos. Deu. Quem sabe na próxima tu tenta 10. Ah, foi mais difícil. Então, mantém o foco dos 10 minutos. Depois tu vai aumentando. O que eu quero dizer aqui? Saiba quanto tempo tu consegue ficar focado. Pode ser pouco tempo no início, mas com o tempo tu vai conseguir ficar mais e cumpra. Cumpra com aquilo que tu planejou. Era 20 minutos, então fica 20 minutos fazendo isso, certo? Porque às vezes a gente acaba falando que vai ficar 20 minutos e não consegue. Tudo bem se tu não conseguir, na próxima tu reduz o tempo. Mas às vezes a gente fica os 20 minutos daquele jeito. Daí não tem o foco de verdade. Então não adianta, é um auto-engano. Essa técnica, ela é muito boa para a gente aprender, até conhecer a gente mesmo, né? Não, eu consigo ter o foco de atenção boa por tantos minutos. Perfeito. É isso que tu vai aplicar na hora do teu estudo. É 10, é 15, é 20, é meia hora, é tu que tem que definir. Mas no momento em que tu definir, tu vai fazer exatamente aquele tempo que tu previu. Combinado? Começa a aplicar essa técnica em outras coisas, se tu não vai aplicar no estudo diretamente, porque às vezes as pessoas demoram para se enrolar. Faz essa técnica para a leitura de um livro. Faz essa técnica para, na aula, se tu não consegue se concentrar com o professor, aplica nessas outras áreas também, certo? No estudo, eu te garanto que dá super certo para mim. E aí, quem sabe tu tá perdendo ou deixando de se concentrar porque tu não parou para pensar nessa história de ter um tempo certo para manter o foco. Testa aí e depois me conta como foi. A terceira dica ou atitude simples que a gente pode fazer para se concentrar mais nos estudos é simples, mas não é tão fácil assim. E é basicamente tu desligar a tua Wi-Fi. Não adianta. A internet, ela é uma das maiores distrações que a gente tem. Então,
Se tu vai utilizar alguma coisa da internet para estudar, se tu precisa, por exemplo, baixar algum livro, usar algum e-book, alguma coisa que tu consiga baixar, primeira coisa, deixa tudo pronto e corta a tua Wi-Fi. Pode ser do teu celular, pode ser do teu computador, pode ser da casa, desliga lá o modem, porque a gente acaba muitas vezes se distraindo com outras coisas que não aquilo que a gente efetivamente estava ali para fazer na internet, né? Então, digamos que tu tem que ler alguma coisa que tu consegue baixar. Gente, tira a internet total, certo? Não fica com a internet, porque a gente acaba sempre inventando alguma nova desculpa para pesquisar alguma coisa ali, ou para dar uma olhadinha no celular, ou para ver qual foi a mensagem que chegou. Então, se tu tem condições de estudar sem a internet ligada, organiza todo o teu material e desliga a internet. Isso é muito comum quando a gente vai ler livro, né? Quando a gente vai estudar algum material impresso, ou quando a gente tem um artigo para ler no computador, no celular, enfim. Tu não precisa da internet, na verdade. Tu deixa ela ligada porque, enfim, né? Deixa ligada ali. Só que o problema é quando as distrações vêm até a gente. Às vezes pode ser que tu não seja como eu, que começa a ter várias ideias e pesquisar ao mesmo tempo que tá fazendo o estudo. Mas, às vezes, tu tá ali parado e plim, alguma coisa aconteceu, uma mensagem chegou, alguém te marcou, alguém não sei o que lembrou de ti. E aí? Desliga. É sério. A gente não percebe o quanto a gente perde de tempo e de foco por ter várias distrações. Se, por exemplo, tu tá vendo uma videoaula, o ideal é que tu feche todo o restante das abas, desliga o Wi-Fi do teu celular, fica só com a aba da aula aberta no computador, se for o caso, e assista. Mas assim, lembrando que sempre que tu for ter um impulso de abrir uma nova aba, tu segura. Faz a mesma coisa de um estudo offline. Define um tempo, vou ver 20 minutos da aula. Ah, mas a aula tem 40 minutos. Vê metade, não é obrigado a ver tudo de uma vez só. Vê 20, pausa um pouquinho, vê mais 20, certo? A internet, infelizmente, é uma das maiores distrações que a gente tem na vida. A gente vai ter que aprender a lidar com ela. Com o tempo, a gente aprende a simplesmente ignorar. Então, hoje eu já não desligo mais a Wi-Fi do meu computador. Não preciso, eu já consigo me controlar. Mas o celular, que é mais difícil porque chega mais mensagem, apita, nanana, eu costumo deixar ele longe. Deixo na outra sala, deixo ele virado para baixo, desligo vibração, desligo barulho, fica sem nenhum ruído para não me chamar a atenção quando eu estiver concentrada. E assim, a vida flui melhor, né? Tu pode usar o teu celular na hora do descanso. Ah, desliguei tudo, mas agora tá na hora de fazer uma pausa de 5, de 7 minutos. Bom, tu pode ligar, mas lembra, não dá para ficar estudar 20 minutos e ficar 40 navegando, né? E às vezes a gente também tá na internet se enganando que tá estudando. É o que eu digo, vê uma videoaula de 40 minutos. Fica 4 horas para ver. Alguma coisa deu errado, né? Já passou por isso? Eu já fiz muitas dessas coisas na minha vida de graduando, e até depois de formada, eu tive que aprender a lidar com a internet. Às vezes eu ainda me pego fazendo coisas erradas, me distraindo, né? Mas a gente tem que ter, a primeira coisa, consciência do que a gente tem que fazer e de como se policiar, certo? Quando tu coloca na tua mente que não adianta, o que que tu ganha lendo um pouquinho aqui, estudando um pouquinho e fazendo outra coisa ali? Tu não ganha nada, tu perde tempo. Não seria melhor tentar focar, então, naquilo que tu tem que fazer, porque com o resultado a gente fica mais feliz, a gente se sente melhor? Pensa nisso. Começa a colocar na tua cabeça esse pensamento. Mas agora, se eu parar aqui no meio porque tá difícil, porque tem uma palavrinha, porque isso ou porque aquilo, eu vou me enrolar para terminar. Então, quanto antes eu conseguir terminar, melhor. Cada um no seu tempo, é claro, e de acordo com o teu foco. Mas fazer 10 minutos bem feitos não é melhor do que ficar 1 hora enrolando? Eu tenho certeza que os 10 minutos eles são mais proveitosos, tá bom? Pensa nisso. Essa aqui é uma questão muito de mentalidade, certo? Eu não vou desligar a minha Wi-Fi, tudo bem. Mas e aí? Tu quer realmente te concentrar mais nos estudos? Acha outra maneira. Não posso ligar o Wi-Fi porque isso ou porque aquilo. Porque vai que aconteça alguma coisa muito importante. Difícil, né? Se fosse realmente importante, a pessoa te ligava. Então, pensa. Qual é a maneira que tu tem para tirar essas distrações tão comuns, certo? Para mim, desligar o Wi-Fi do meu celular é uma benção, uma alternativa muito boa, certo?
Hoje eu tratei de 3 dicas, 3 passos, né? 3 atitudes simples que tu pode implementar no teu estudo para ter mais concentração. Eu recebo muitas perguntas mesmo sobre concentração. Só que nem sempre as pessoas querem ouvir, né? Elas querem uma fórmula mágica para se concentrar, um remédiozinho, uma pílulazinha que faz focar e deu. Não é bem assim, né? Mas se a gente for devagarinho e sempre melhorando isso, focando um pouquinho mais por dia, se organizando, se observando, eu te garanto que a gente consegue ter resultados muito melhores. Como eu falei antes, se tu gostou, se tu curtiu, se tu vai aplicar, se tu já aplica, deixa um comentário aqui embaixo, curte o vídeo para eu saber que tu gostou. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.